Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao grupo ABC2 São Bernardo Jundiaí. E estamos falando sobre o livro Mentes, Cérebros, Almas e Deuses. No encontro passado falamos do primeiro capítulo e hoje, nesse segundo encontro, vamos abordar o capítulo que fala a respeito da qual a relação entre a mente e cérebro. E antes da gente dar início ao nosso diálogo sobre esse capítulo, vamos fazer algumas partes que no nosso encontro a gente sempre faz. Primeiramente, Paulo, pode nos conduzir em oração nesse momento, por gentileza? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui reunidos, nós estamos buscando mais em Te servir, em Te amar e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, entender e compreender, Senhor, os Teus mistérios, nos posicionarmos para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. No nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe tudo aquilo que for falado e que todas as pessoas que estiverem presentes e forem assistir também a gravação sejam abençoadas pelo Teu nome, pelo Teu encorajamento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como de hábito, nós nos apresentamos, falamos a região que estamos, porque nós somos um grupo que estamos em toda São Paulo e diversas vezes até em outro lugar do mundo, assim como já tivemos na Itália. Então, apresenta a região e qual curso ou área de interesse tenha. Então, mesmo que não esteja ou não fez uma formação de graduação, mas quais são as áreas de interesse que tem. E hoje, como é sábado é um dia de assistir filme, então é um filme que um filme que marcou a sua vida com relação à sua área, algo que dialogou muito com você. Então, vou começar aqui seguindo minha câmera. Laís, pode se apresentar, por gentileza? Oi, bom dia, prazer, me chamo Laís, eu moro em Santo André, eu sou psicóloga e recentemente me formei em neuropsicologia, né? E deixa eu ver, filme, nossa, agora some os filmes que a gente assiste. Deixa eu ver um filme que eu gostei bastante foi A Vida Dela. Foi um filme que eu gostei assim bastante. Esse filme é lindo. E muito prazer, Laís. Uhum. Essa é minha vizinha, quase. Assim. É Santo André. Seguindo aqui, temos o Saulo. Estão me ouvindo? Agora sim. Só eu entrei na metade, é só para falar o nome, região e o filme, é isso? E a área de formação também. Entendi. Meu nome é Saulo, sou de Jundiaí, né? Sou contador, sou formado, também tenho mestrado de contabilidade, estou fazendo, né? Estou cursando, né? Ainda, vamos ver se Deus me dá essa graça de terminar o ano com esse título. E um filme, né, que eu, assim, da área que eu acho legal, sempre quando alguém comenta alguma coisa eu falo para dar uma assistida nesse filme, que vai fazer você pensar. É o Delírios de Consumo da Beckley Brown, não sei se você já viu esse filme, né?
É bem antigão ele, né? Mas ele é simples, ele é engraçado e ele dá uma mensagem direta, né? Para a pessoa que é consumista, né? Ele é livre de consumo. Então é isso daí. Muito bom. Esse filme é bem... É um filme bem legal e leve, né? Sim. Ele é leve, ele trata o tema de uma forma... Quando você percebe, a mensagem já foi dada, né? É aquele filme gostoso, né? E seguindo aqui, Raquel, se não puder falar... Ah, perfeito. Bom dia, pessoal. É Bom um prazer estar aqui no grupo com vocês. A minha formação é na área de turismo e geografia e eu trabalho como professora na educação profissional. E essa parte da psicologia me interessa bastante, principalmente relacionado à questão do aprendizado, etc. A minha região é Avaré, interior aí de São Paulo. E um filme, eu fiquei pensando aqui, são tantos que a gente, né, já assistiu, mas um que me veio à memória agora foi o Extraordinário. Conta a história do menininho, né, que sofria aí um bullying na escola por conta, né, de um problema na face. Então, essa questão do bullying escolar também toca bastante quando eu vejo essas questões sendo discutidas. É tudo que é relacionado com a educação, com a escola, etc. E é isso. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda e olha, estamos expandindo, abrindo a nossa tenda cada vez mais, alargando as estacas aqui, quase São Paulo inteira. Glauber, tá podendo falar? Bom dia. Desculpa, eu não vou conseguir abrir a câmera porque eu tô com o notebook aqui, tô com um problema na câmera dele. Meu nome é Glauber, né? Prazer para quem eu não vi semana retrasada. Eu moro em Itupeva, né? Do lado de Jundiaí, do Saulo, do Paulo. Eu sou formado em engenharia de controle e automação, né? E agora estou fazendo pedagogia e teologia também. E eu não sou muito de assistir filme, né? Mas um filme que eu assisti nesses últimos tempos e eu gostei bastante é Um Lugar Silencioso, né? Tem uma mensagem por trás dele que fala muito sobre família, né? Sobre sacrifício e autoajuda ali da família. Eu achei bem interessante. Maravilha. O filme eu não conheço, já anotei aqui. Letícia, tá podendo falar? Sim, bom dia. Bom dia. Eu sou aqui de Itanhaém, no estado de São Paulo, e eu me formei em psicologia. E um filme que eu gosto bastante, porém eu não consigo assistir muito ele, porque eu acho ele muito triste, é o Coringa, esse mais atual. Eu acho que ele fala bastante sobre o impacto da criação, né, dos traumas, assim, ele fala de transtornos e da situação, de como as pessoas lidam, né, com pessoas que não conseguem lidar muito bem com esse tipo de coisa, de transtornos mentais, sabe? Eu acho ele bem puxado, assim, mas é um filme que me impactou bastante, né, porque eu ainda estava estudando. E aí eu assisti e fiquei até empolgada, assim, porque eu achei que ele foi um filme bem crítico. Maravilha, Letícia. Bom dia. E temos também o Ronaldo. Tá podendo falar, Ronaldo? Vamos fazer o seguinte, até o Ronaldo responder. Paulo, quer se apresentar, por gentileza? Claro. Vamos lá, meu nome é Paulo, eu sou da cidade de Jundiaí, sou co-líder aqui junto com a Renata. A minha área de interesse e formação é a psicologia positiva, psicologia e comunicação social também, que é a minha primeira graduação. O filme é Matrix,
Eu gosto muito de Matrix porque Matrix mostra como nós enxergamos a realidade e como as pessoas são escravizadas por aquilo que elas acreditam, né? Essa dicotomia do que é verdade, do que não é, dos relacionamentos e do que os outros trazem, né? Também sobre... faz uma espécie de menção Alice no País das Maravilhas com, né, esse mundo, né, paralelo, né? Que é essa pílula vermelha, essa pílula azul? E acho que tem muito a ver com o que a gente está falando sobre mente, cérebro, sobre o que é mecânico e como nós, seres humanos, nos tornamos escravos, dependentes, inclusive estamos aqui online dependendo desse sistema, sem ser escravos dele, usando ele com a nossa mente livre, porque nós fomos chamados para libertar os cativos e os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então o filme Matrix, para mim, é um filme revelador, muito bom, e que tem lançamento esse ano, se eu não me engano, tem um novo lançamento, então tá na pauta. E o Matrix, eu não sei se... vamos ler aqui. Ronaldo disse: bom dia a todos, perdão, não estou conseguindo falar. Fiquem em paz, só de estar aqui já está maravilhoso. Olha, terminou pós em neuropsicologia. Seja bem-vindo. Depois diz a respeito qual região você é, para a gente ter uma noção do alargar das estacas aqui, né? Porque estamos em todo lugar já de São Paulo. E eu sou Renata, como o Paulo bem disse, São Paulo, maravilha. Eu sou, juntamente com o Paulo, líder aqui do grupo ABC2. Sou formada em marketing, pós-graduada em neuromarketing e atualmente eu faço pedagogia, uma área que tomou meu coração de uma forma incrível. E o filme que, para mim, mexe muito, principalmente quando eu penso a respeito sobre o ensinar, é o Linguagem do Coração. É um filme francês, é a história de uma menina que é surda, cega e muda, e uma freira num convento auxilia ela a aprender a se comunicar. E uma das coisas que mais me chama a atenção é quando nós não conseguimos nos comunicar, nos relacionar com o outro, nós tomamos aparência e até mesmo forma de animalesca, sabe? Porque ficamos estressados, bravos, porque essa menina ela começa a se transformar quando ela se comunica. Então é um filme maravilhoso e quem gosta de filme francês também fica a dica. Então vocês todos já estão com o livro? Maravilha. Uma das coisas assim que é importante mencionar a respeito aqui nós não vamos esgotar os temas, vamos dialogar sobre os temas e para quem não sabe, a gente fez uma pequena divisão a respeito das temáticas para cada um que quiser trazer as suas anotações, suas percepções, porque aí dessa forma a gente amplia, assim, permitindo que as pessoas elas possam montar os seus estudos e partilhar conosco, né? Então fiquem à vontade. Então hoje a temática é qual a relação entre mente e cérebro. E uma das coisas assim, antes de fazer a leitura desse texto todo, eu fiz várias anotações sobre essas duas palavras, que ao longo do texto o autor ele diz a respeito sobre as divisões de fala quando a gente lê a Bíblia, como nós precisamos ter atenção a respeito, porque na palavra diz a mente. E quando ele diz a respeito da questão
da mente, ele está falando sobre atitude, né? Então, aqui, na página 32, aqui, o termo mente está sendo usado como termo científico. Isso ele diz a respeito do artigo, né? Como o jeito mais fácil de dizer o aspecto mental da unidade psicobiológica, como, por exemplo, do mesmo modo como neurocientistas cognitivos o empregam, ou está sendo, como é mais frequente no contexto bíblico, para se referir à atitude ou conjunto de atitudes e crenças, por exemplo, em Filipenses 2:5 ou Romanos 12:2. Quase sempre a resposta à sua pergunta não é mente, não significa a mesma coisa na ciência e nas escrituras. Então, uma das coisas assim que, ao ler esse texto, me fez bastante pensar a respeito que, com a mudança do nosso cérebro, pode ter a transformação da nossa mente, né? E eu não sei se Paulo já ouviu falar, acredito que com certeza, do caso do Phineas, né? Que é aquele caso que tem Da barra, né? Da barra, né? Até mesmo no vídeo que eu mandei ontem, o Bruno Correca, ele fala a respeito desse caso, né? Que esse Phineas, ele era um exemplo de marido, um exemplo de pai, e depois de um acidente em seu trabalho, ele tem uma perfuração com uma barra e seu comportamento ele muda, ele se transforma, porque atingiu partes do cérebro importantes, né? E teve, como nós estamos fazendo essa distinção entre mente e cérebro, o cérebro transformou a sua mente e que também transformou a sua percepção de fé, a percepção de relacionamento, né? Então, como é importante essa distinção entre os termos para a compreensão, né, daquilo que nós estamos trabalhando. Vocês fizeram alguma anotação referente a isso ou querem fazer? Eu fiz um monte aqui, se precisar. Então, traga. Sobre esse ponto, vamos lá. Eu observei assim, né, que ele tem uma ideia de que existe sim uma transformação e que existe mudança conforme os séculos, né, as décadas, né, a psicologia vem estudando. E quando ele olha, eu inclusive coloquei um dos livros que eu quero ler depois desse, é Psicologia pelos Olhos da Fé. Eu coloquei aqui ler, né? Porque ele coloca de um ponto que está na página 31 essa indicação. Ele fala, inclusive, na página 30 de comportamento antissocial, né? Mas quem tem comportamento antissocial, existe um padrão anormal da atividade cerebral. E aí vem aquela pergunta, né? Eu escrevi aqui, e aí, vamos culpar o cérebro? Né? Eu vou justificar quem eu sou, né? Os meus... eu sou assim mesmo. E aí vem a pergunta que é importante, né? Quando eu me conheço e sei das minhas limitações ou o que está acontecendo comigo, eu tomo novas decisões, eu faço novas escolhas, né? Então a importância de conhecer. Uma coisa que eu anotei que eu acho muito importante é que ele coloca num ponto que nós não devemos colocar a neurociência, né, ou a neuropsicologia acima do conhecimento psicológico. Ela serve à psicologia, né? Então vem o conceito antes, senão a gente vai mecanizar muito todo o sistema de pensamento. E aí uma anotação também que eu coloquei aqui é a questão
de Platão e Aristóteles, que ele fala também. Eu fiz um monte, mas eu estou só dando algumas pinceladas por cima do que eu achei interessante, porque eu até escrevi, eu sou mais Platão, né, em alguns sentidos, porque Platão colocava da seguinte forma, né, que existia uma relação muito... Aqui na página 34, no segundo parágrafo, ele diz assim: no século IV a.C., o conflito entre as teorias encefálica e cardiovascular foi bem exemplificado pelas visões opostas de Platão e Aristóteles. Platão parecia querer as duas vias, e aí é onde eu me identifico um pouco mais com Platão aí. Por quê? Por causa do Instituto HeartMath, né? A neurocardiologia hoje, que são estudos que apontam que pelo nervo vago o coração controla 80% do cérebro e o cérebro só 20% do coração. Então olha como Platão estava olhando de certa forma, ainda que filosófica, e depois a gente foi muito para esse conceito mais aristotélico, de que o pensamento estava muito mais ligado só à mente. Mas interessante que, se a gente voltar um pouquinho para o N.T. Wright, ele fala que existe uma transposição, né, um caminho bíblico, né? Quem fala isso, na verdade, aqui é na página 38, no segundo parágrafo também, começa assim: o N.T. Wright, que é um grande comentarista bíblico, ele vê aspectos do conhecimento bíblico como de forma predominante, levados pelo hemisfério esquerdo, e depois ele fala que depois pelo hemisfério direito, mas que não isso sendo algo que é firmado como a verdade absoluta, até porque hoje na neurociência já se sabe que não é assim, né? A divisão não deve ser feita esquerdo e direito, e aqui no livro a gente leu isso também. Mas eu achei interessante porque da revelação macro espiritual, a Bíblia vem trazendo as leis, né, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela mostra um Deus amoroso, um Deus que coloca o padrão de excelência mais alto, falando sobre as virtudes e não anulando a parte exata do que tem que ser, de como as coisas funcionam, como no Antigo Testamento era, né, o relacionamento entre os homens e Deus. Eu achei muito interessante, porque quando a gente fala de um livro que está falando sobre uma conversa sobre fé, psicologia, neurociência, mentes, cérebros, almas e deuses, o texto consegue contemplar tudo isso, né? Neurociência, psicologia, é um texto muito rico, muito denso, e eu gosto também quando ele fala, inclusive a Renata começou falando sobre isso, a gente não está vindo aqui exaurir o assunto, nem esgotar o tema, e ele fala para a gente não dicotomizar, né, o assunto, né? Inclusive na página 38 ele diz, né? Essa nova maneira radical de dicotomizar a função cerebral serve de alerta a todos sobre os perigos de tentar usar o que se vê como visão estabelecida e aceita, como resposta final, ele termina, né? Então a gente não pode colocar um ponto final e falar, é assim. Mas quando ele aponta que existe um aspecto histórico, eu acho que a gente começa a construir o aspecto histórico pelo lado da psicologia, que não tem um olhar bíblico, e por uma psicologia que tem um olhar bíblico, não tomando a Bíblia como referências científicas. Esse é um outro ponto também que eu achei de extrema importância, muito fundamental, né? Um dos pontos aqui, aproveitando esse gancho, sobre a referência do título, com essa percepção do dualismo, né, que muitas vezes na ciência nós colocamos e atribuímos, tem na página 39, na última linha, ele diz a respeito que nós temos que ter cuidado para não dar impressões de atar suas convicções teológicas ou não científicas à ciência, por meio da natureza que está sempre mudando. E uma das anotações que eu fiz a respeito disso
no século XX, estamos na era dos pais, né? Então, a gente tem o pai da pedagogia, o pai da psicologia, o pai do marketing. Então, temos vários pais e que muitas vezes na ciência, dita tal ciência, por conta dessa dicotomia, são lugares que não podem ser tocados na ciência. Então, esses pais que são atribuídos pelos seus pares, eles colocam em posição de não lugar de debate, que é onde a ciência se encontra. A ciência, ela está nesse lugar. Então, ele, quando se coloca nesse lugar onde você não pode dialogar ou questionar estas ideias, porque você está ferindo a ciência, você está criando um Deus. Paulo Freire, Kotler, e tem diversos outros, até mesmo quando a gente, falando a respeito da questão da ciência, a gente tem Charles Darwin, temos muitos. E a nossa questão aqui não é desconsiderar o trabalho, o que cada um fez, mas é através do olhar, que primeiro, cada um deles tem a sua cosmovisão, a sua epistemologia e a sua ciência. Como através deles, assim, tipo, o que ficaram de trabalho e daquilo que foi modificado, porque a ciência ela se transforma, né? Então, quando a gente coloca essa posição do inquestionável, ali se levanta um ídolo, né? Então, ali se levanta um Deus. Por quê? Eu não posso dialogar, não posso debater. E é a parte que foi no primeiro encontro, né, Paulo, dessa leitura, que nós somos pessoas com fé, né? Pessoas que a todo momento temos atitudes de fé. Até um ateu, se por um acaso está dizendo aqui que nessa xícara ela cabe 250 ml, ele não vai, antes de comprar, colocar a água, medir, verificar e falar, ok, tem 250 ml, eu vou comprar. Quando essa pessoa faz dessa forma, aí chega até mesmo nesses lugares assim que a pessoa a todo momento tá questionando a vida, né? Todo momento tem essa insegurança. Então, quando a fé, ela é dada nesses momentos, somos convidados a essa parte. Então, como que é importante ter esse olhar de não dualidade, porque a ciência se permeia com essa transformação e principalmente a compreensão, que é o que ele diz a respeito do hemisfério esquerdo e direito, que é um dos temas que dentro da ciência da mente e do cérebro, nós vamos percebendo que existem algumas coisas que precisam ser atualizadas ou até mesmo que foram feitas de uma forma que no passado não é a realidade em si, por conta de tecnologia, diversas outras partes. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? E aqui é bem um diálogo a respeito desse texto. E também, se quiserem trazer aspectos do que vocês estudaram também ao longo do processo da faculdade, essa parte, fiquem à vontade. Então, aí um ponto também que eu anotei aqui é a respeito da questão da máquina, né? Quando se tem o advento, assim, de você ter uma máquina que faz análise do cérebro e a compreensão, né? Como que
dava no processo anterior a isso. Tinha a análise, muitas vezes era após a falência então a pessoa morria, então analisava o cérebro, ou até mesmo fazer as percepções daquilo que se pode enquanto pessoa viva. E aí, quando a gente tem maquinários que auxilia isso, então ali existe um olhar do médico, existe um olhar das máquinas que conseguem visualizar o cérebro e compreender o que cada área pode modificar. Até mesmo me faz lembrar, tem até um filme, não sei se vocês já chegaram a ver, é um filme do Will Smith, que ele é médico e ele é médico legista e ele recebe corpos. Esse livro é excelente, é muito bom. Esse filme, né? Tô falando livro, filme. E é que a gente tá falando sobre livro aqui, aí dá aquela confundida, né? Então, esse filme, ele analisa como que alguns atletas modificaram completamente as suas atitudes. E aí, por conta dos impactos que teve no cérebro, tiveram a sua transformação de caráter, a sua transformação de vida, né? Então, como que é muito interessante essa questão que até mesmo ele aborda no quesito que tá na página 45. Observam que essas descobertas deram um novo fôlego às perenes questões sobre a natureza, que é nature, e aquilo que é inato versus a cultura, nurture, o que é adquirido. Então, a gente vai sempre estar nesse olhar a respeito do externo, da natureza, do que somos, daquilo que também vai se modificando. Então, se nós temos um impacto em nossas vitaminas, isso também pode modificar as nossas emoções e que também podem modificar os nossos comportamentos, né? Então, não é uma resposta simples e simplória, né? E até ele diz a respeito que esse é um dos cases que eu acho fantástico, que eu falo, eu quero dirigir um pouco em Londres para melhorar minha memória. Porque ele fala a respeito dos taxistas de Londres. Que eu imagino, eu nunca estive em Londres. Alguém teve já em Londres? Né? Eu imagino que as ruas de Londres devam ser assim, bem detalhada, por conta que eles falam a respeito que os pesquisadores começaram a estudar a mente dos taxistas, porque eles tinham bem gravados os caminhos e como que, por conta do seu trabalho, a mente deles se transformaram, porque eles precisam, imagina, numa época que não se tinha Waze, agora é um questionamento, o quanto um Waze pode atrofiar a nossa mente. Porque a gente pergunta, se por um acaso, como nesse caso, a gente está olhando um cenário que por conta do uso do caminho, eles tiveram uma maior uso da área que é relacionada à memória. E aí, no caso de hoje, que a gente a todo momento, para ir na padoca, a gente coloca um Waze, né, que são coisas... E aí a gente pergunta, tá, você conhece X rua? Aí não tem mais nessa memória, tem um branco. Por quê? É a questão do uso também, né? Um ponto interessante também, fiquem à vontade vocês todos para abrirem o microfone e comentar, mas eu fiz uma anotação sobre ponto de virada histórico ali na página 35, que começa na quarta linha, dizer assim: abalo na teoria ventricular que defendia a existência singular da alma nos seres humanos.
eu fico imaginando a quantidade, né, de pessoas que entraram num conflito, inclusive existencial, né? Por quê? Apesar de muitas pessoas acusarem a igreja, Galileu ele era financiado pela igreja, né? As pessoas esquecem que ele tinha todo o aval, apesar de dentro da própria igreja existirem pessoas às vezes que, por conta desse conflito interno delas, né, de interesse de como que eu vou conviver com uma nova realidade se eu estava já acomodado, né, nessa realidade que eu entendia, compreendia. Mas na própria época a igreja compreendeu que deveria se compreender mais sobre o que tinha se descoberto e aprofundar mais, né? Porque isso não invalidava a revelação da palavra. Pelo contrário, trazia um novo entendimento, trazia um esclarecimento. E nesse ponto de virada acontecia o que? Ele mostra aqui que tinha uma teoria que só os seres humanos tinham alma. E a psicologia, ela trata justamente a alma, né? Ela fala, o conceito dela... Minha câmera travou aqui, aí voltou. O conceito dela é justamente falar sobre a alma, né? Bom, eu vou continuar falando aqui, mesmo que tá travando. E com o tempo começou-se a questionar como que a gente ia abordar essa questão da alma, né, dentro da própria psicologia. Porque a psicologia começou a entender também, poxa, será que se a gente falar de alma, vão pensar que a gente está falando de espírito também? Porque tem pessoas que não fazem divisão entre alma e espírito, para elas são a mesma coisa. E então, pelo que ele mostra aqui e revela para a gente, o próprio desenvolvimento do estudo da psicologia começou a ir muito para o campo da neuropsicologia, a adotar muito as questões cognitivas, né, comportamentais, porque eram descobertas muito grandes, realmente, que auxiliaram em grandes pontos, mas que não devem ser apontadas como um fim, mas como uma pista, um complemento de um todo, né, uma pista, mas não para determinar que uma coisa é isso e aquilo é aquilo outro, né? Mas, voltando um pouco aqui sobre esse abalo na teoria ventricular, as teorias existem, né? Então eu queria trazer esse ponto, porque muitas vezes nós ouvimos uma teoria e a gente fica super feliz com aquilo, porque faz muito sentido, e de repente a gente fala, peraí, não, mas e agora, né? Tem outra pessoa trazendo isso. E se nós não ouvirmos e colocarmos na balança e não formos sinceros com aquilo que a gente está ouvindo e novas descobertas, ou colocar à prova, a gente não está fazendo ciência, né? E fazer ciência é justamente estar aberto para dizer, ok, existe essa teoria, existe essa, e até mesmo, poxa, eu ainda não tenho uma posição. Muitas pessoas não querem tomar uma posição, e isso é muito inteligente, porque deve-se buscar mais estudo para tomar, olha, parece que até esse momento, e aqui no livro ele mostra que existiram várias novas revelações de estudos, né, quando eu falo revelações logos no campo científico, né, não no campo rema, de algo mais espiritual, né? De que a mente não deveria ser dividida dessa forma como estava sendo feito antes, né, de esquerdo, né, mais lógico, e o direito, né, mais comunicativo, né, e social, emocional no sentido geral, né. E só que nem por isso a gente precisa abandonar toda essa ideia, e por isso eu acho legal que ele, quando fala do N.T. Wright, ele fala assim, eu não vou abandonar aquilo que o N.T. Wright fala, porque do geral tem muito sentido, né, não preciso realmente pegar aquilo que ele trouxe como compreensão e dividir no cérebro em si, mas a primeira compreensão que deu, sim, aquela teoria trazia um comportamento mais esquerdo e direito dos hemisférios, né, da área cerebral. E um pouco antes ainda ele fala sobre como o Senado americano quis nomear aquela década como a década, né, ele coloca aqui, como que ele coloca? Eu anotei aqui, tá fácil. A década do cérebro.
né? Ele coloca assim, né? De 1990, né? Porque a gente tem, inclusive, uma repercussão muito grande, cultural. A notícia, os jornais começaram a publicar descobertas do cérebro e essas coisas foram despertando. Inclusive, esse capítulo mostra que o Ben, né, quando ele pergunta para o Malcolm, ele fala sobre essas questões, porque foi o que fez ele perguntar para o Malcolm essas questões, porque foi o que ele também se iniciou na psicologia, porque ele começou a ter interesse. Até eu, né, trouxe no primeiro encontro nosso aqui, né, que em 2003, se eu não me engano, foi 2003, eu vi uma notícia lá, né, do Howard Gardner, falando sobre inteligências múltiplas, ele dando uma entrevista. Aí comprei o livro dele, comecei a ler e comecei a me aprofundar em psicologia. Então nós não precisamos abandonar as descobertas, como nós já dissemos aqui, vocês disseram. E aí eu queria só ouvir um pouco também o Saulo, não quero ficar... Senão eu vou ficar aqui... Eu se deixar, eu não paro de falar. Saulo, quero ouvir você, Laís, ouvir você também. Faz sentido isso? Sim, muito. E, assim, é interessante, né? Quando você entra na faculdade de psicologia, existe as tribos, né? Os psicanalistas, os junguianos, os comportamental, né? E mesmo assim, você vê assim que muitos não estão abertos a ouvir o outro, né? É aquilo e pronto, final, né? Não existe um diálogo, né? Daí, e também assim no meio mesmo, né? Então, cada um na sua área, né? Então, às vezes a gente sai assim, vou falar na minha área, né, na psicologia, a gente tem o nosso idioma ali dos psicólogos, né, e muitas vezes a gente esquece isso e vai conversar com outra pessoa e a gente acha que a pessoa tem que saber, né, aquilo que você está falando, né, não se coloca no lugar do outro, né, como para tentar dialogar com o outro, né? Então é a minha verdade e pronto, acabou, né? E aquela questão assim, né? E isso é muito, aproveitando essa fala, Laís, é muito... assim, eu gosto muito da analogia do flautista mágico, né? Onde o flautista mágico, nesse conto, ele queria tirar ali os ratos, né, da cidade tocando a flauta, e só que aí a nobreza não queria pagá-lo depois que ele tirou todos os ratos, e aí ele encanta as crianças, e tem algumas lendas que elas foram assassinadas e coisas do gênero, mas o que eu quero dizer a respeito disso é do encantamento, desse lugar onde é muito doce para os nossos ouvidos, quando, por exemplo, o Paulo trouxe a era do cérebro. Então, eu fiz uma pergunta aqui para mim, né? Porque aí o que entra aqui? Por exemplo, olhar aqui, peraí, que foi analisado voluntários, como olhar obra de arte, ouvir música, demonstração maternal, meditação, orar. E aí, o meu questionamento com essa década da mente e do cérebro, as pessoas procuram essas atividades como de uma forma também utilitária, onde estão ali buscando como um cheque, preciso meditar para ter a minha área cortical, liberar dopaminas, né? Mas ela muitas vezes ela não está ali vivenciando a experiência, ela está buscando algo, mas não entregue a experiência. Só que aí a minha questão se ela chegou ali, ela pode ter, com essa experiência, ter a sua mente transformada. Então, uma pessoa que
chega num templo budista, ok? E começa a meditar. Essa experiência pode ser convidativa para algo, mas a parte esse é um dos aspectos que eu coloco, é que quando você faz isso, que a meditação em templo budista, o templo no cristão, em diversos aspectos, você coloca todas as religiões não como as suas premissas de valores e princípios, mas sim os seus resultados mentais. E aí, aquilo ela pode dizer que aí é aquela questão assim de meio que New Age, venha para o budismo qualquer coisa para conseguir o seu aspecto zen, onde você ignora os princípios e valores, mas você vai ali para o consumo de algo que é relacionado à mente, né? Então, é um questionamento que ideias de superior, elevado, é um questionamento do que eu faço, onde até mesmo essa venda do que essas análises do que se faz, como nós, como corpo de igreja, como nós, como corpo de Cristo, nós, sim, precisamos estar atentos a esses movimentos e também saber que esses movimentos, nós precisamos saber que ele é um convite para a universalização de uma religião. Só que nosso posicionamento não é esse. Porque a gente tem, na palavra diz, conhecerei a verdade te libertarás. Então, sabendo a respeito disso, que bom que essas pessoas, elas vêm para cá procurando por conta da mente, porque na neurociência diz que pode ter liberação de dopamina, no que for, mas nós precisamos através, aí que vem a distinção entre ciência, mente, através da palavra, a mente, a transformação do caráter, porque se não tem, ele vem pelo cérebro, mas nós precisamos, através da mente, que é a palavra de Deus, falar a respeito da importância da transformação do caráter. Faz sentido para vocês? Porque para mim, uma das coisas assim que nessa década da mente do cérebro, pesquisando também, teve um aumento enorme de movimentos de New Age, Nova Era, as pessoas adquirindo hábitos, assim, se vocês observam assim, matérias dessa época, yoga, aromaterapia, tudo em busca daquilo que as dores existenciais. Então, o estresse, todas essas partes, e aí quando você coloca ali que a mente, através da meditação, você pode conseguir algo, então tudo que as pessoas fazem, que nem MacGyver, vai atirando para tudo que é lado para ver se consegue preenchimento. Faz sentido? Faz sentido sim, Renata. Eu queria ouvir um pouquinho o Saulo. O Saulo tá ali, ó, querendo falar. Gostei da camisa, viu? É do Japão? Ah, não, agora eu vi ali. Parecia... Que legal. Mas tem tudo a ver, hein? O logo do escritório. Ah, do escritório. Já faz um jabá aí. Tá vendo aqui? No escritório. É Macrosult, né? Macrosult, Legal, parabéns pela empresa. E Saulo, o que você está achando dessa leitura? Comenta um pouquinho aí. É legal, eu falar para você, foi um desafio quando eu comecei a olhar um livro, porque eu não sou, né? Estou bem longe dessa área, mas uma coisa que eu estou começando a estudar bastante, até pelo trabalho de consultoria que eu faço, é sobre liderança, né? Comecei a correr, até estou fazendo uma online da Franklin Covey, né? Que é falando dos pais, né? A gente tem essa mania de pôr pai, né? O pai da liderança aí. E aí a gente
quando a gente começa a olhar e verificar, a gente vê que existe mesmo isso no dia a dia, né? É uma limitação que o pessoal coloca e acaba não seguindo, né? Mas você acha que na verdade não leva o pé da letra, que é a ciência, né? A ciência, se você acabou um ponto de alguém, a pessoa pega daquilo e vai para... Realmente esses pais, né, eles acabam pondo um ponto final inconsciente, né, nas pessoas. E aí para por ali, né? Então é bem interessante, vendo vocês comentar, acho que ajuda inclusive a trabalhar. Fiquei meio quietinho, porque eu tô, assim, é uma área que eu não domino, mas é uma área importante no dia a dia. Então eu estou absorvendo bastante aqui, porque é bem rico esse debate. Muito legal esse debate. Para mim, não sou psicólogo, não tenho nenhuma afinidade na área. Para mim está sendo rico, inclusive. Mas achei bem legal. E assim, é engraçado, porque quando a gente lê, a gente não é da área, a gente lê, a gente deixa passar muita coisa. Quando a gente ouve vocês falando assim, um pouco mais de detalhe, a gente consegue pegar muita coisa que a gente leu e a gente tinha percebido. Então, tá muito legal esse estudo. Legal, Saulo. Renata? E aproveitando até mesmo essa fala do Saulo, né, a respeito desse... É um desafio. Para mim, por exemplo, para mim é um desafio. Mesmo que eu vim da área da neuromarketing, que eu tive toda essa parte, é um desafio principalmente como cristã, sabe? Porque eu assisti esses dias, por conta que eu estou fazendo uma iniciação científica, estou trabalhando no texto ainda, uma palestra do Tomás Juliano, que ele foi um dos precursores no Brasil ao questionamento por que do Paulo Freire como pai, né? E ele falou assim que ele não debateu as ideias pelas emoções, pelo que ele acha, pelas percepções de que muitas vezes quem contrapõe as ideias vai apenas pelas emoções, como a Laís disse, né? É uma guerra. E o Tomás Juliano falou assim a respeito que muitas vezes essa tomada dos tal pais é por conta que nós não conseguimos debater como que está aqui, em ideias, né? Então ficamos ali, falta os textos acadêmicos e o nosso posicionamento, porque existem até mesmo falas assim que umas falas que parece ser algo que é de respeitar, mas ela não respeita nada, ela literalmente é uma mordaça. Religião, política não se debate. Futebol, religião, política não se debate. O que está ali implícito? É que eu não posso conversar a respeito disso porque eu sou intransigente e a igreja, nós como Cristo, o corpo de Cristo, nós aceitamos. Então a gente tem uma tomada em lugares onde a gente não consegue dialogar por omissão nossa, né? Então, por exemplo, a respeito dessa questão assim da questão do cérebro, voltando o tema que é a respeito da década da mente do cérebro. Nós, como corpo de Cristo, nós precisamos olhar diversos artigos e questionar. E o que é nosso ponto? Nosso ponto vai à luz da palavra também. Porque a gente faz não conseguimos nos tirar desse lugar onde somos cristãos. Então, a nossa essência, a nossa alma, não conseguimos tirar isso para fazer análise daquilo que está como ciência. Então, nós lemos por que muitas vezes as pessoas da ciência dizem quem é cristão impede o desenvolvimento da ciência? Porque nós não aceitamos qualquer coisa.
Só que a parte, como que é o nosso não aceitar? Como que está o nosso questionamento, né? Porque essa distinção que o autor ele faz entre as palavras é um ponto bem interessante a respeito que, por exemplo, quando Saulo vai falar sobre finanças e vai falar sobre a questão assim da palavra, ele vai ter que ter um manejo de palavras para falar a respeito sobre as finanças voltada à economia e também as finanças voltadas também à transformação da mente. Porque a forma como... Fique em paz. Raquel, muito obrigada por ter participado. E a forma como ele vai conduzir nesses encontros a respeito de finanças, ele diversas vezes vai ter que falar que a forma como nós lidamos com dinheiro é emocional, que também está relacionada à nossa forma de fé, né? Eu estava aqui, não sei se alguém quer falar, fique à vontade de me cortar aqui, me interromper, mas sobre essa questão que a Renata trouxe, o Saulo também comentou, eu fiz algumas anotações sobre essa questão dos pais, né, dos pais das coisas. A Renata tinha iniciado sobre isso, e muito bom, Renata, que você trouxe essa questão, porque ao mesmo tempo, olha que interessante, eu estou trazendo agora perguntas. Existem, quem dá os nomes domina, por isso Deus disse para Adão e Eva dar nome a todos os animais e a todas as coisas, isso significa governar, né? Mas aí a gente vê essa questão, né? Quem deu o nome psicologia, quem deu o nome mente, quem deu o nome cérebro, a gente vê que isso vem lá da filosofia, bem, né, de Platão, Aristóteles. E agora parece haver uma divisão, né? Uma tentativa de divisão, pelo menos. E quando a gente vê essa questão de nomear o pai, né, da educação, ou etc., a gente está tentando, ou se a gente aceita isso, anular quem foram os primeiros precursores, né? Isso é uma guerra intelectual, isso é uma forma de calar a história. Então nós temos que estar atentos a isso também, não podemos aceitar esse tipo de coisa. E aí me veio uma seguinte, o Saulo vai, acho que entender mais do que eu. Você entende, Saulo, sobre criptomoeda? Só teórico mesmo, mas eu teórico. Não entendo. Eu não invisto em criptomoeda, né? Meu irmão, ele trabalha numa empresa chamada Tupan, que é de financiamento, que mexe com criptomoedas. Só um minutinho, Samuel. E o que eu comecei a observar? Eu peguei um livro para falar sobre criptomoedas, e esse livro contava a história do Bitcoin. E o criador do Bitcoin, ele fez questão de não aparecer, de ninguém saber quem ele é. Ele criou, lançou na rede como se fosse um vírus, né, o Bitcoin, e que ninguém descobrisse quem era ele. Ele falou, eu estou fazendo isso e pronto, né? Inclusive um sistema de muitíssima inteligência que ele criou, com mineração, né? Então as pessoas sustentam isso, investem nisso e mantêm isso na rede vivo. Enquanto tiver internet, isso está vivo, né? Só que ele fez questão de não ser descoberto. Aí a pergunta que eu trago pra gente é qual é o interesse, né, também de não se colocar, não dominar essa área. Se por um outro lado dar nome às coisas é entrar numa questão de disputa, de domínio. E eu vou trazer um exemplo bem simples. Eu li um livro que falava sobre diagramação, e talvez a Renata já tenha lido ele, e ele contava o porquê dar nomes a cada parte da diagramação, de cada área, né, de diagramação, e aí ele iniciava esse capítulo falando assim, olha a importância disso, veja na sua rua, quantas árvores tem na sua rua? Pega uma folha de cada árvore, né, e veja se elas são iguais. Então aí você começa a perceber que elas são diferentes. Agora tenta procurar o nome delas. E antes disso, antes de você descobrir o nome delas, todas
eram árvores. Você não tinha distinção, não conseguia olhar para elas de uma maneira, essa aqui é um ipê, esse aqui, né, é outra. Começa a ver as diferenças das árvores, né? Então a importância de dar nomes, ela é para diferenciar, o de domínio. Mas quando eu não coloco o meu nome, nem nomeio alguém como pai disso, por que eu não quero diferenciar? Por que eu não quero trazer uma referência para isso? É interessante que a criança, ela não sabe o nome das coisas. Ela está aprendendo a falar. Estou trazendo esse tópico porque vocês são grandes educadores também, são pessoas aqui que estudam pedagogia. A criança simplesmente vive aquilo, ela sente aquilo, igual a respiração. A respiração para a criança é aqui. Ela não tem a nossa imaginação, que muitas vezes a gente empobrece às vezes também. O nosso imaginário deixa de ser mais poderoso às vezes, né? Quando nós somos muito tecnicistas. Nossa, eu estou respirando com o meu pulmão, então ele entra, ele passa, né, pela minha traqueia e ele vai para os brônquios. Não, para a criança a respiração é aqui. Ela está muito ligada ao sentimento, à emoção, e eu acredito que quando Platão, Aristóteles, principalmente Platão, né, que traz essa parte das emoções ligadas ao coração, como ele consegue equilibrar a inteligência, a capacidade racional das coisas com a parte cognitiva racional. Então eu queria trazer esse ponto porque a Renata trouxe com grande êxito falar sobre os pais das coisas, mas como é perigoso ou importante às vezes nós simplesmente aproveitarmos, né, aquele... eu não sei o que é mente. Criança não sabe o que é mente, o que é alma, ou o que é espírito, mas quando nós nos aprofundamos aqui, eu acredito que nós estamos muito mais do que sabendo o que é um pai biológico, mas que é um pai que cuida, né? Quem é o pai que realmente está se importando conosco? Eu não sei se eu fui claro nesse ponto, mas a importância além daquilo de o meu pai biológico é esse, ou não, é assim que funciona as coisas. O que será que está por trás desse cuidado? Sim, e a respeito, assim, vem a questão da honra ao pai. Vamos honrar seus pais. Eu vou trazer a respeito da honra, né? Quando eu leio um texto como este, um livro como este, não importa que livro, quando eu vou fazer um texto acadêmico, num texto acadêmico eu não tenho as minhas ideias, puramente como eu sou gênia, acordei, brilhei. Eu tenho que fazer as referências daquilo que, para eu chegar no ponto onde eu tô, que me fez chegar nesse ponto. Então eu trago as referências, e aí as honras, né? Então, até mesmo como se deveria, quando a gente fala sobre dialética, o que deveria ter a respeito para eu chegar nesse lugar aqui de criação de algo, eu preciso trazer as contraposições. Então, eu trago textos onde eles divergem, eles têm pontos. Então, aí o que vai ser? O comparativo, a questão de olhar o preto no branco e depois também trazer os textos harmônicos, que são textos que falam do mesmo lugar onde a gente quer estar. Só que aí, quando a gente coloca, por exemplo, um lugar assim, como eu estou fazendo iniciação científica, o que muitas vezes acontece, que aí é que o autor alerta a respeito desse, bem ali na última parte, que ele fala a respeito, assim, na página 47, nas últimas linhas, não línguas. Nesse sentido, existe uma importante dualidade que precisamos reconhecer entre mental e o físico. Não acredito que essa dualidade nos exija crer em dois tipos de substância ou dualismo de substância, o que me torna monista de aspecto dual. E o que eu
eu refleti a respeito sobre isso. Essas questões de contraposição, contraste, se faz a ciência. Quando nós colocamos em lugar ali onde um questionado, o pai, nós trazemos apenas as mesmas ideias para defender aquilo que acreditamos. E aí entra em absurdos, em lugares de absurdos que a gente pode ver em lugares que as pessoas defendem, e as ideias elas brotam de si mesmas, né? Porque elas vão pelaquilo que acredita. Então, se eu falo assim, Paulo, vou fazer um teste aqui para comprovar que crianças que estudam sentadas no canto, elas aprendem mais. Então, eu já vou com um olhar que é para defender esse lugar, mas não para formar a ciência. Eu já tenho a minha predisposição dizendo que eu afirmo que está correto, né? É lógico. Então, absurdos que preenchem espaços do próprio vazio do indivíduo, né? Então, a ciência, ela vai ali, muitas vezes, ela vai ali para defender já o que acredita. Então, a gente tem diversos artigos científicos que a gente já sabe que o autor ele não refuta a ideia, ele traz um olhar que aí quando você observa a metodologia dele, independente de posições em si, você observa erros crassos na ciência, né? E aí me faz referência, se eu viajar nesse momento, é só porque como eu sou dessa área que eu gosto do estudo da... Ô, Renata, viaja aí que a gente gosta, não tem problema não. Então, como eu gosto bastante desse estudo do antropológico, né? Tem um autor que ele é um autor que ele é de cunho voltado da parte socialista, toda essa questão, o autor da Sociedade do Espetáculo. E o nome dele, eu não sei pronunciar, é um nome francês, eu deveria saber, Guy Debord. Então, o autor da Sociedade do Espetáculo, ele constrói a respeito como que a questão midiática forma a questão do aprendizado, onde o espetáculo é uma ferramenta de absorção do conhecimento. Então, até mesmo na ciência, ela faz parte desse espetáculo. Pode falar, Laís. Complementando, você disse aí da Sociedade do Espetáculo, tem um livro muito bom, né, que chama O Suicídio na Sociedade do Espetáculo, né, a visão do suicídio, né, que é da Fernanda Marchetti. Então, ele vai trazendo várias cenas, os livros, ele traz várias cenas de onde aconteceram o comportamento suicida, né, teve o suicídio, né, e várias assim, simbologias nessa questão, né, teve um que cometeu o suicídio bem na fronteira da antiga São Paulo com a nova São Paulo, né, então, o local em si, né, então a questão assim de como assim mexe bastante com a questão da identidade, né? Todas essas questões assim, né? Se é minha verdade, então se o outro traz outro conhecimento, parece que eu me desintegro, né? Entra muito nessa questão e de lidar com esse vazio existencial que a gente tem, né? Então, como isso entrar muito nessa questão assim de você estar aberto, né? Outras opiniões, lógico, sem se deixar levar também, ser seduzido por aquilo, né?
opinar, perguntar, questionar, né? E não assim no sentido de se deixar levar para aquela rigidez daquele pensamento, né? Porque muitas vezes a gente assim, igual assim, não sei se vocês, né? Assim, eu fui criada no lar cristão, né? Então muitas coisas que você vai aprendendo no decorrer da sua trajetória, né? Às vezes são valores e crenças de tradições, né? Não é realmente a Bíblia em si, né? Então, quando você acaba negligenciando até o estudo da Bíblia, você vai repetindo e vai distanciando pessoas também, né? Do Evangelho, né? Porque fica aquele pensamento, assim, né? Igual crescer igual falando que depressão é pecado, né? Nesse sentido, sem olhar no viés, assim, que é uma doença. Claro que o depressivo também peca, né? Mas anular totalmente a doença, anular totalmente as coisas, só para não desintegrar, né? De você não ter assim e também essa a questão do processo, né? Então precisa estudar, precisa se dedicar, precisa estar lendo, né? Então também tem muito disso. Muito boa a sua fala, sabe, Laís? Uma das coisas assim que nos encontros que a gente já teve no passado a respeito de como os cristãos eles sempre esteve envoltos de prêmios Nobel, de formação do intelecto, mas por conta de eu não estou dizendo que todos os cristãos, por exemplo, esse autor é um dos exemplos que, assim como eles não se curvam para as mordaças do conhecimento, porque para a gente é um exercício muito assim, é uma forma muito cômoda de agir quando nós falamos isso daí é falta de Deus. Ou, por exemplo, eu não ganho dinheiro, eu vou usar o Saulo de novo, eu não ganho dinheiro porque eu quero ser salva, né? Porque na palavra diz a respeito que um rico, é muito difícil um rico entrar no céu, né? Então, existem algumas falas que os cristãos utilizaram por muito tempo como um lugar onde eu quero me distanciar do trabalho de agir, se fecharam em suas torres de marfim como os salvos, e o mundo não foi salvo, porque nós temos que ser luz para o mundo e não nos fechar em torres, né? Porque o farol ele ilumina o mar, mas nós precisamos estar no barco, nós precisamos estar nos lugares. Então, que nem você falou a respeito, né, dessa questão, Laís, da questão de depressão, diversas outras coisas, até mesmo Jesus, quando é questionado, aquele cego, quem que pecou, é o pai ou ele? Então, e ele fala a respeito, ele fala, não, pera lá, não é sobre isso, é sobre o que eu vou operar. Então, um depressivo, muitas vezes nós cristãos podemos falar, mas ele está pecando em quê? Não, é sobre o operar de Jesus, né? Então, esse olhar é muito rico, né? Porque isso é um convite para nós que estamos aqui, para cada um que estamos aqui, para se colocar, por exemplo, cada um tem a sua área de trabalho, para colocar textos, para fazer artigos, porque nós estamos cada um em uma zona de influência. Cada um aqui estamos agindo numa zona de influência.
Quando a gente, isso são pequenos detalhes, não é sobre a minha posição, mas é um olhar onde o discurso da ciência, ela entra como pequenas mordaças, onde você observa hoje, as pessoas utilizam como, por exemplo, a liberdade de escolha de mulheres para tirar crianças vivas do ventre, porque eles determinam que elas têm essa liberdade por escolher aquilo que vai ser melhor. E aí, quando se questiona, a ciência fala, não, mas não tem vida ali. E aí eu falo assim, poxa, mas eu tenho uma vida aqui, eu não quero pôr algo no meu braço, que não quero me vacinar. Aí a ciência diz, não, mas aqui você não tem escolha. São pequenos polos onde a ciência está se fazendo como Deus, onde eles escolhem aquilo que determina uma sociedade. Então, pouco a pouco, a gente vai vendo a mentalidade da sociedade mudando por conta de ciência. Então, nós temos que ser aquela influência do sal, que vai dar gosto, né? Nós temos que ser aqueles que nos posicionam e não marcar um X nas costas das pessoas, dizendo, porque essa é a parte, a gente tem que combater as ideias e não a pessoa que tem as ideias, né? E Letícia, Ronaldo, Glauber, tem algo a dizer a respeito desse encontro? Eu só tô absorvendo, foi como o Saulo falou, né? Como não faz muito a minha área, né? Então tô meio que pegando algumas coisas, tentando entender, mas algumas coisas fizeram sentido, né? Que nem aquela fala do taxista, né? Da mente, né? Que a gente já vai meio que criando algo e fica muito automático algumas coisas na nossa mente, né? A gente perde um pouco a noção assim, da realidade, igual que a Laís falou, foi bem interessante também, dessa parte de tradição, né? Muitas vezes, você pergunta, vamos supor, um exemplo, o católico ele passa na frente de uma igreja e faz o sinal da cruz, mas você pergunta, mas por quê? Porque isso é uma tradição, então muitas coisas da nossa vida partem de um porque o outro fez, né? Também eu achei legal essa parte que o Paulo falou sobre os pais, né? Que você também comentou. Enfim, é isso. Maravilha. Se ninguém for falar, eu queria deixar uma recomendação aqui. Sim. Eu tive uma experiência muito boa na leitura de um livro chamado Respostas Convincentes. Eu vou deixar aqui no chat, no bate-papo, que é por Josh McDowell e Bill Wilson. Na verdade, o Bill Wilson, ele compila a história do Josh McDowell, e é a história de um ateu que fez vários artigos científicos contrários a Deus. Totalmente contrários, para provar que Deus não existe, e muito mais inteligente do que Richard Dawkins, né? Se alguém já leu Richard Dawkins, desculpa, mas falta bastante ali aprimoramento científico para escrever com coerência ali naquilo que ele escreve. Respostas Convincentes é um livro esclarecedor. Para mim foi magnífico porque o autor, ele coloca o que aconteceu com esse cientista que escreveu, se eu não me engano, para mais de 40 idiomas. Teve tradução dos artigos dele. E nessa caminhada dele, ele foi confrontado a usar do método científico. Porque ele usou de um método científico, tudo bem, para provar que Deus não existe, né? Só que aí ele foi desafiado agora a colocar na balança. Então agora você, a mesma pessoa que fez argumentos científicos para provar que Deus não existe, chama as mesmas pessoas, o mesmo tipo de metodologia para provar agora que existe. E coloca na balança. E quando ele começou essa empreitada, ele descobre, no livro ele revela, que era infinitamente mais
provável que Deus existia do que Deus não existia. E ele, a partir desse momento, passou a crer em Deus pela metodologia científica. As pessoas que ele chamava para participar do processo de estatístico, matemático, histórico, eram os mesmos que participaram da primeira pesquisa. E eles ficaram um pouco controversos em trazer pautas e coisas porque eles não entenderam o que estava acontecendo. E ele trazia então eles de volta e eles revelavam que eles tinham começado a crer em Deus. E aí ele começava a falar, não, tá tudo bem, não tem problema. E ele depois também revela que ele passou a crer em Deus. Então foi uma leitura para mim, foi o primeiro livro com argumentações científicas que eu li. Eu não lembro quando que foi que eu li, já faz um bom tempo que eu li, mas se eu não me engano, antes de 2010, provavelmente. E eu fiquei tão feliz, porque o estatístico que participou da pesquisa, ele disse, por exemplo, assim, que a probabilidade da Bíblia estar certa era infinitamente superior à de que ela estivesse errada. Então ele trazia uma prova cabal, assim, uma forma dele mostrar. Ele falou, olha, a chance dela estar errada é a mesma, eu não lembro qual que era a moeda, mas ele falava alguma coisa em torno de você pegar uma moeda de 5 cents e colocar sobre todo o Texas, uma colada na outra, as moedas de 5 cents, e fechar todo o Texas, e escolher uma moeda e selecionar ela, e esconder ela. Só que não só uma, né, sobre a outra, se eu não me engano era uma pilha de 10 moedas. Mas só uma estaria selecionada. E você nomear um homem com os olhos vendados e falar para ele, ó, vai, me diz qual que é a moeda que foi selecionada. Essa era a chance da Bíblia estar errada. Ou seja, ele trouxe impossível e ele teria o período da vida dele, né, para estar ali procurando a moeda e só ter uma chance de dizer qual que era a moeda selecionada. Então foi um livro que para mim foi muito esclarecedor por questão científica, por trazer argumentos científicos. Ele fala sobre carbono 14, sobre o Talmud, sobre como o livro foi escrito, porque é o Bill que escreve a respeito das descobertas do Josh McDowell. Então fica a dica, livro Respostas Convincentes. Maravilha, até mandei no site, no chat, o site. Gente, que trava-língua. Eu mandei aqui e esse olhar, tem até um texto na ABC2 que fala sobre o ateu, ele crê muito mais em Deus, porque para ele buscar a comprovação da inexistência, ele já acredita na existência, né? Aí a questão assim do que cabe a nós, por exemplo, como o observar da nossa fé, a questão de muitas vezes nós temos esse olhar assim, que a fé ela não é emocional, ela é racional. Nós escolhemos, dentre as emoções do que acontece em nossa vida, nós escolhemos racionalmente ter as nossas escolhas, né? Então, é um convite a respeito do Paulo, né, para lermos, né, também esse livro como uma extensão daquilo que a gente está construindo como conhecimento. E já para conduzir ao fim, no próximo encontro, vamos ter o estudo do Até que ponto sou livre, do livre-arbítrio e o determinismo. Então, quem quiser também fazer parte, assim, por exemplo, aqui, eu e o Paulo, a gente teve essa condução, né, de trazer os textos
Mas para quem quiser também, manda mensagem para a gente falando assim, poxa, eu quero apresentar, porque isso é uma forma da gente, primeiro, testar, treinar, se exercitar no nosso diálogo de apresentação, né? Porque aqui eu brinco que nos nossos encontros é como um bombeiro que treina descer daquele negócio lá, que eu não lembro o nome, e utilizar todos os recursos que bombeiros eles treinam. Então, só que se eles não fazem esse treino com excelência, quando pega fogo, eles não estão coesos em equipe e até mesmo não sabem. Então, nós, como cristãos na ciência, nós estamos aqui como bombeiros. Aqui nesse encontro, a gente está ali treinando, porque às vezes, quando a gente chegar no mundo inflamado, um mundo dicotomizado, nós precisamos ter a noção que não é pelas emoções, né? E que precisamos ter conhecimento, técnica e também muito amor para conduzir, né? Porque a gente está ali para auxiliar, resgatar vidas, né? E não marcar um X nas costas, que é algo que, assim, é o maior convite, é falar com aqueles... porque é muito fácil dialogar com aqueles que nós amamos, que nos amam, né? Mas é difícil. O desafio maior é amar o próximo como a ti mesmo. É isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Para eu orar? Oi? Eu perguntei aqui no chat para a Laís. Eu aceito. Maravilha. Tá bom. Pode orar? Isso. Tá bom. Querido Deus, venho diante de Ti agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Senhor, aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Quero que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, Senhor, dando um bom dia, Senhor. E quero que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a querer aprender mais de Ti cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, muito obrigada. Esse encontro foi maravilhoso. E aí, no próximo encontro, fique em liberdade primeiro, para convidar pessoas, né, para estar aqui. Falar nisso, eu preciso lembrar da senha do Instagram. Eu não sei o que aconteceu, que eu perdi todos os Instagrams, mas tá tudo bem. Aí a gente precisa, faça um convite para pessoas da faculdade, da onde for, para estar aqui, para fazer parte desse encontro, que é bem edificante, e principalmente, independente da visão das pessoas, né? Auxiliar no diálogo. Como a gente disse, não é um encontro onde a gente vai esgotar todos os assuntos. E para quem está aqui online, que não esteve presente ao vivo, né, nesse encontro, nós fazemos um encontro quinzenal aqui no Zoom, onde a gente dialoga a respeito, e estamos utilizando esse livro, Mentes, Cérebros, Almas e Deuses. Então, se você quer fazer parte, nosso Instagram tem um link na bio, que você pode acessar o nosso grupo de WhatsApp para saber detalhes e principalmente se envolver. Participa, deixe seu comentário, qualquer coisa, se vocês desejarem participar. Paulo, quer falar? Só agradecer a presença de todos. Sempre muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês. Uma discussão saudável. Nós estivemos aqui aprendendo um pouquinho mais hoje, uns com os outros, e como isso é bom, né? Eu estou muito feliz com a participação de cada um. Só agradecer a Deus e a vocês.